normalmente, quando algo está desequilibrado, a gente faz justamente o contrário. A gente desequilibra no outro extremo para daí depois encontrar o equilíbrio. E isso é completamente normal. É uma fase desconfortável, mas é necessário para o nosso crescimento. Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alecria Podcast. Um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Vamos lá para mais um dia e hoje temos o signo de Libra para falar sobre. É o 7º signo do zodíaco, 7 de 12, então aqui é o primeiro signo da segunda metade do zodíaco e é o primeiro signo que começa a focar mais no outro, no externo, né? Todos os signos que a gente falou até agora, ele tem uma certa individualidade no sentido dele ser mais virado para si, né? Como se você, tipo assim, imaginando que você quer, sei lá, mudar o mundo, impactar o mundo de alguma forma, primeiro você precisa fazer o trabalho interno, né? Então é justamente por causa disso essa ordem, né? Todos os signos de Áries até Virgem nos ensinam sobre o cuidado interno, sobre algo virado mais para si. E Libra é o primeiro signo que faz a gente refletir sobre o outro. Inclusive, Libra é um signo que ele prospera, ele se dá muito melhor e ele aprende muito mais em relações. Então, em relações com outras pessoas, ele aprende através do outro. Todos nós, né, claro, mas assim, esse signo em específico é onde ele prospera mais, é onde ele floresce. Então, primeiro começando com as luzes de Libra, não tem como falar sobre Libra, a balança, e não falar de justiça, né? É um dos signos mais justos, é um dos signos que mais busca por equilíbrio, pelo que é justo mesmo, pelo que é certo e errado. E aqui eu tenho várias perguntas para fazer a gente refletir, né? Entrando nesse novo ano também, essa energia de recomeço. Em quais áreas da sua vida você acha que você pode fazer mais por quem sofre injustiças? Quando você ouve falar de injustiças que acontecem contra as minorias, enfim, o que você faz? Se você não faz parte dessas minorias, você procura saber mais sobre, estudar mais sobre, ou você deixa passar batido porque não afeta você? Você sente que você mantém o equilíbrio entre o que é certo e o que é errado? Você sente que você faz o suficiente para proteger o justo, ou esse equilíbrio? Ou você fica quieto perante comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos, enfim. Quando você ouve essas coisas, você faz alguma coisa? Eu tô fazendo essas perguntas para fazer a gente refletir, tá? Eu não tô aqui apontando o dedo, nem julgando ninguém. Essas perguntas são realmente perguntas que eu faço para mim mesma também. Tenho refletido bastante e sinto que eu não faço o suficiente. Eu, como mulher branca, privilegiada em muitas maneiras, eu sinto que eu não estudo o suficiente sobre racismo, por exemplo, sobre homofobia também, porque também não é algo que se enquadra a mim. Então, eu sinto que eu faço a minha parte no sentido de respeitar todos os seres, etc. Porém, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Não adianta só respeitar e fazer a tua parte de, ok, não, eu não faço isso, eu fico quietinha aqui e tal, mas você precisa estudar mais sobre, você precisa ter essa curiosidade sobre como isso afeta outras minorias e o que você pode fazer. Eu sinto que isso se enquadra na ideia de responsabilidade afetiva. A gente não se responsabiliza apenas por nós e o nosso comportamento direto, mas também o que o nosso comportamento pode causar em outra pessoa indiretamente, né? Por mais que não seja... Por mais que você não esteja fazendo mal, se você também não estiver fazendo bem, pra mim isso é falta de responsabilidade. Além disso, né, quando você vê algum tipo de problema, né, acontecer, mesmo que não tenha a ver com você, você fica em cima da cerca, você tenta não se meter, não quer evitar conflitos e tal, até onde isso é a coisa certa a se fazer. Pra gente ter uma noção
maior dessas coisas, sempre imaginar, né? Se acontecesse com você, você gostaria que as pessoas que não estivessem envolvidas no caso ficassem todas em cima da cerca e não se posicionassem por você também? Então é algo a gente questionar, né? E lógico que isso não vai só em questão de pessoas, né? Mas vai em tudo. Por quais causas você pode lutar mais, seja por pessoas, seja pelos animais, plantas, enfim, né? Qualquer causa que você acredita, onde que a gente pode buscar mais justiça, né? Mais pelo que é certo, mais pelo equilíbrio. E aí isso traz a gente para outra questão de Libra, que é o seu outro ponto luz, que é a sociabilidade, né? Libra é um dos signos mais sociáveis, é um dos signos que tem mais facilidade normalmente para conversar com o outro, para criar conexões, para, enfim, né? Caso você tenha facilidade de, de conversar com o outro, de criar relações, etc., como que você pode usar esse charme, essa sociabilidade, essa característica positiva para agregar mais na vida dos outros, por exemplo? Justamente isso que a gente estava falando sobre justiça. E também para agregar mais na sua vida, né? Refletir sobre o tipo de relação que você está mantendo, o tipo de conversa que você está tendo. Você acha que isso está agregando na sua vida? Você está gastando essa energia com futilidade, com besteira? Como que a gente pode filtrar melhor as nossas amizades e o nosso círculo, né, de pessoas ali, de pessoas que a gente passa mais tempo, para que esse tempo seja passado agregando na nossa vida, nos ensinando alguma coisa, nos fazendo refletir de forma positiva. Se eu te disser que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas da gente, com quem a gente passa mais tempo, mais conversa, enfim, você se sentiria bem com essa informação? Ou te daria vontade de reavaliar as suas amizades e as pessoas com quem você passa tanto tempo? Como seres sociáveis, a gente tem, né, a necessidade de passar tempo com pessoas, de ter conversas, enfim. Mas a gente precisa ter mais responsabilidade sobre isso, porque já foi até provado em vários estudos que o sistema nervoso de alguém afeta o seu sistema nervoso. A gente tem também um campo eletromagnético em volta da gente, que inclusive vários estudos também já foram capazes de ver. É só dar uma olhadinha em toda a pesquisa do Joe Dispenza, por exemplo, ele faz muitos estudos falando sobre esse tipo de coisa. E essas ondas magnéticas que estão sempre... é como se fosse a sua aura, né? Isso afeta o próximo e vice-versa. Então, se você passa muito tempo com alguém que tem sempre a aura pesada, energia negativa, uma pessoa que reclama muito, sempre espera o pior, que às vezes até muitas coisas ruins acontecem com essa pessoa, a gente, às vezes, né, nessa de tipo, nossa, coitada da pessoa e tal, não sei o quê, mas você precisa refletir também que todo mundo tem uma grande parte, aliás, isso vai ser um pouco desafiador e chato para algumas pessoas ouvirem, eu entendo, mas nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente. E eu sei que isso vai irritar muita gente, eu entendo, e acredite, eu já passei por muita coisa ruim e difícil e injusta na minha vida, injusta entre aspas, tá? Quem não tá me vendo aqui no vídeo, mas eu sei, por questões espirituais, kármicas e tudo mais, que 100% disso depende de mim. 100% disso é por minha causa. Não vou usar a palavra culpa. Não acho que é culpa da gente, né, dessas coisas acontecerem. Mas é, sim, nossa responsabilidade. Então, quando você, às vezes, se rodear de alguém que tem energia pesada, você precisa analisar até que ponto você está disposto a tentar ajudar essa pessoa, sabendo que você vai sim absorver um pouco dessa energia. Você vai estar, às vezes, colocando o seu sistema nervoso num estado menos confortável por estar passando tanto tempo com essa pessoa. Então,
É só algo que eu quero que a gente reflita. Eu não tô falando pra você cortar a amizade com aquela pessoa que tá sempre passando por algo difícil. Eu sei que a gente quer ajudar as pessoas e a gente deve ajudar as pessoas. Isso é ser responsável também. Porém, se a gente fizer isso com mais consciência de como aquilo pode nos afetar, fica mais fácil a gente se proteger para conseguir encher o nosso copo de novo, para a gente conseguir ir lá e transbordar coisas boas na vida dessa pessoa. Aproveitando para falar sobre a facilidade de interações sociais que o libriano tem, né, que às vezes você pode ter também, reflita sobre suas relações amorosas também. Se você, por acaso, é uma pessoa que está solteira, por exemplo, e pode até ter vontade de, né, ter uma relação no futuro, mas você está preenchendo o seu espaço no momento com alguém que você sabe que não vai te fazer bem, alguém que não é o seu parceiro de vida, por exemplo, né, e tal, mas você tá ali preenchendo esse momento porque tá legal, né, tá legal, assim, mesmo que essa pessoa te faça mal. Eu acho que você preencher esse momento com alguém que te faz bem e te faz sentir bem e eleva suas emoções e o seu estado de espírito, legal, sabe? Eu acho que a gente não precisa entrar em todas as relações pensando, não, isso aqui vai ser pro resto da minha vida. Se não for pro resto da minha vida, eu vou terminar amanhã. Não é assim. Porém, você está preenchendo esse espaço que pertence a alguém que vai ser um match melhor para você, com alguém que te faz mal, que te coloca para baixo, que drena suas energias. Então você tá falando pro universo, é isso aqui que eu acho que eu mereço, é isso aqui que eu tá ok ter isso na minha vida. Então o universo não vai se preocupar em te dar algo melhor, porque aquele espaço já está tomado. Você não está abrindo espaço na sua vida para algo melhor chegar. Então, ter consciência também nesse nível, né, de sociabilidade, de ser uma pessoa charmosa, que gosta de se conectar com outras pessoas e tal. Isso serve não só para relacionamentos amorosos, mas também para amizade, né? As melhores amizades que eu já recebi na minha vida foi quando eu cortei amizades que me faziam mal. Amizades justamente com esse tipo de pessoas, né? Que eu falei que precisavam de muita ajuda, que eu estava sempre ali disponível para a pessoa, mas a pessoa era extremamente egoísta. Era uma amizade que não agregava muito na minha vida, né? Era mais eu que agregava na vida da pessoa. E eventualmente, por mais que tenha me doído muito, quando eu finalmente cortei essa amizade, chegou a minha melhor amiga, né, na minha vida, que é a melhor amiga que eu tenho hoje, é a pessoa que é mais próxima de mim, com quem eu partilho tudo. Eu nunca tinha tido uma amizade nesse nível, assim, de parceria, até eu ter aberto esse espaço. E se eu não tivesse aberto esse espaço, eu não teria me aproximado dessa pessoa. Tanto que ela já estava na minha vida, essa minha amiga que eu tenho hoje, já estava na minha vida, mas a gente não tinha a profundidade de amizade que a gente foi desenvolver quando eu me aproximei dela, por eu não ter outra pessoa, por eu não ter aquela amizade inicial que eu tinha, que normalmente era com quem eu partilhava certas coisas. E aí, abrindo esse espaço, o universo me deu algo muito melhor. Agora, ainda falando sobre sociabilidade, caso você seja alguém que tem dificuldade em ser sociável, primeiramente, você já refletiu o porquê disso, talvez? Será que você começou a se considerar alguém antissocial ou que não gosta muito de pessoas e tal porque era legal, porque era modinha? Ou é realmente algo que você se considera por alguma crença de que talvez outras pessoas são chatas, outras pessoas não prestam, não dá pra confiar em ninguém, que você não é compatível para ter amizade com outras pessoas porque você é muito diferente, você não pertence a grupos sociais, né, comuns. Qual que é o bloqueio? Você sabe de onde que vem? E se você simplesmente se considera alguém muito tímido, de onde que vem isso? E isso é algo que você simplesmente aceitou e pronto? Ou é algo que você acha que vale a pena trabalhar? Porque às vezes a nossa timidez é passado como algo bonitinho, assim, né? É algo tipo, a pessoa ela é muito tímida, ela é, sei lá, modesta, é, ela é na dela, ela é quietinha, ela é assim mesmo, né? Muito tímida e tal. E é passado como algo até bonitinho, né? Até, ai, que fofa. Mas assim, e se na verdade a sua timidez for na verdade uma máscara pro seu egoísmo, pra sua arrogância? Lembra que a gente falou sobre, na sessão passada, falando de Virgem, o nosso senso de superioridade que às vezes a gente cria, né? Que cria essa desconexão
cria essa dificuldade em se conectar com o outro, em aceitar o outro na nossa vida. Então, assim, às vezes, a nossa timidez, sendo algo muito grande, ela te impede de sair de si e se conectar com o outro. Então, nesse caso, já pode ser um problema maior, né? Já pode ser uma forma de egoísmo, de arrogância. Então, reflita sobre isso. De novo, nunca apontando dedo nenhum aqui, né? Não estou julgando ninguém. É só uma reflexão que eu achei interessante. Agora, para o lado sombra de Libra, né? Quais que são as dificuldades de Libra? A gente já falou sobre, então, o lado luz, que tem muita facilidade em se socializar e em buscar justiça para si e para os outros, enfim. Porém, ele tem também o seu lado sombra, que normalmente se associa muito, os mais comuns ali de Libra é a indecisão, a evitação de conflitos e a dependência de aprovação. Isso vem muito por ser, talvez, né, um signo que é muito, assim, diplomata, né? Ele é muito elegante, ele lida com a situação de uma forma política até, né? Assim, muito correto, sem demonstrar muito favor a um lado ou ao outro. E, até um certo ponto, isso é bom. Mas não ao ponto que daí você se torna injusto com alguém. E essa dificuldade em decidir as coisas, em tomar decisões, essa dificuldade em evitar, em lidar com conflitos, nessa vontade de sempre evitar conflitos, de evitar problemas ou discussões, etc. Isso, até um certo ponto, é bom, porque a pessoa se torna uma pessoa fácil, né, de lidar, entre aspas, mas chega um ponto que isso se torna algo muito ruim, porque você se torna uma pessoa injusta, você pode, né, fazer mal, mesmo que seja indiretamente, mas você pode acabar fazendo mal para alguém. Você se torna, às vezes, uma pessoa um pouco sem personalidade. Você se torna uma pessoa fraca, que não é capaz de se posicionar por uma causa. E nesse impasse de sempre tentar evitar conflito e não saber exatamente o que fazer, etc., isso vem normalmente de um lugar de muita insegurança interna, porque o libriano, ele é muito virado para fora, né? Ele é muito focado no exterior, no que o outro vai pensar, na opinião do outro sobre você. Isso normalmente vem de um lugar de people pleasing. E a pessoa que é um people pleaser, o que ele faz? Ele não consegue dizer não, ele quer agradar todo mundo, ele precisa dessa validação de ser gostado por todo mundo. Justamente essa tendência a ficar em cima do muro, a nunca escolher um lado, porque quer ficar ok com todo mundo, né? Aquela coisa de político, todos os lados têm que gostar de mim. Mas isso acaba tornando suas relações mais superficiais, acaba tornando você uma pessoa mais superficial também e dificulta muito a tua habilidade de dizer não para coisas que te fazem mal. Nesse movimento de não conseguir ser firme ali, escolher um lado ou dizer não para uma situação ou falar para alguém você está errado, eu não concordo com você, você acaba tendo muita dificuldade de falar isso para alguém quando alguém está te fazendo mal, abusando do seu espaço, pode ser abusando o seu tempo, a sua boa vontade, tirando realmente ali vantagem desse charme, dessa coisa de ser simpático, de ser sociável, de ser queridinho. Então, você começando a treinar isso em situações que é mais fácil, entre aspas, escolher, você começa a tomar decisões baseadas no que você acha melhor e não no que o outro acha melhor, não baseado nessa necessidade de ter aprovação, de ter validação do outro, nessa dependência de aprovação que é tão comum com esse signo. E a forma mais eficaz de você superar essa necessidade de aprovação é construindo a sua autossegurança, o seu autoamor, é fazendo coisas por você, dizendo que você vai fazer coisas por você e fazendo, é você procurando cultivar a sua confiança. Então isso parece bobo, mas uma forma muito simples de você criar autoconfiança é fazendo atividades que te fazem sentir poderosa, que te fazem sentir segura de si. Às vezes pode até ser assim uma energia de se sentir
sexy, de se sentir bonita, de se sentir capaz, de se sentir forte. Então, assim, é um treino que você faz, é uma aula de dança, é uma música que você coloca pra ouvir, vai correr e cria os seus filmes na sua cabeça pra você se sentir ali maravilhosa e potente. Isso tudo parece muito simples, mas é muito necessário e muito eficaz pra preservar, para desenvolver essa energia de autoconfiança dentro de você. Além disso, é lógico que todo o trabalho interno, meditações e ativações e tudo mais que você pode fazer também ajudam bastante. Mas eu acho que talvez a coisa mais importante, se você se identificou com essas limitações, com essas dificuldades, é implementar no seu dia, pratique dizer não para alguma coisa todos os dias. Todo dia que você passar por uma situação que é algo desconfortável para você, pratique ser um pouco mais egoísta. Se o seu chefe pediu para você trabalhar num sábado, pratique dizer que não. Se o seu parceiro tá pedindo um favor que vai ser muito desconfortável para você fazer, pratique dizer que não. Se algum amigo tá pedindo dinheiro emprestado para você, pratique dizer que não. E assim, no começo vai ser muito difícil, mas o único jeito de você ficar melhor nessa habilidade de dizer não é justamente praticando dizer não. No começo vai ser desconfortável, no começo você vai se perguntar se você está fazendo a coisa certa. No começo, inclusive, você pode até levar o egoísmo para um lado extremo. Normalmente é isso que acontece. Eu já fui uma pessoa muito people pleaser, muito preocupada com a opinião do outro, muito preocupada em todo mundo gostar de mim. Eu cresci sendo muito gostada e sendo a queridinha e tal, então eu meio que tomei isso como parte da minha identidade. Era muito complicado para mim começar a me tornar outra pessoa e gostar de coisas diferentes e fazer as coisas de outra forma, e as pessoas começarem a desgostar disso. E no começo eu fui dizendo não para certas coisas, mas eu acho que eu levei isso a um outro extremo, em que daí, para eu não me confundir no que eu queria e o que a outra pessoa queria, eu comecei a dizer não para tudo. E eu comecei a ser extremamente egoísta e indisponível. E demorou um tempinho para daí eu voltar para o equilíbrio. Normalmente, quando algo está desequilibrado, a gente faz justamente o contrário. A gente desequilibra no outro extremo para daí depois encontrar o equilíbrio. E isso é completamente normal. É uma fase desconfortável, mas é necessário para o nosso crescimento. Então, esteja disposto a começar a fazer as coisas diferente, a errar para depois acertar. Tá tudo certo. E esse foi mais um dia, mais uma reflexão. Espero que vocês tenham se identificado. Manda para aquele amigo libriano ou que não tem nada a ver com Libra, mas tem essas tendências, que você acha que vai se beneficiar desse episódio de alguma forma. E até mais!